não tem faltado a palavra de Deus nesse lugar, amém? Então vamos abrir a palavra, porque o pouco que tem nesse lugar, nós temos que ter fé, que a fé vem pelo ouvir a palavra, e Deus tem pregado, tem falado nesse lugar, amém? Através de nós, Deus tem falado nesse lugar. Então, é para que nós tenhamos fé, a palavra gera fé, né? Então nós precisamos de mais fé, que o Senhor aumente a nossa fé. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Hebreus 11. Nós vamos estudar mais um tópico aqui, 11, versículo 21. Hebreus 11, 21, né? Como eu disse para os irmãos, estou olhando um livro, né, do Bispo Tito, e aí ele está falando outros assuntos, mas aí eu estava me inspirando no assunto, Deus estava me inspirando, né, abrindo outra situação para eu falar, amém? Hebreus 11, 21, na galeria dos heróis da fé ainda. A palavra de Deus diz assim, pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José, e adorou encostado à ponta do seu bordão. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós pedimos a Ti, Senhor, que abençoe, Pai, a leitura da Tua palavra, ó Deus, que abençoe agora o estudo da palavra, Senhor, que o Senhor venha falar aos nossos corações. Pedimos a Ti, Deus, que derrame da Tua unção, Pai, do Teu poder sobre nós, que dê esclarecimento, Senhor, na Tua palavra, ó Deus, abre o nosso entendimento e que nós venhamos receber a Tua palavra com alegria, Pai, em nossos corações, em nome de Jesus, Pai, que os nossos corações sejam uma terra fértil para recebermos a Tua palavra. E desde já entrego a Ti todo o crédito, toda a honra e toda a glória, e já Te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Graças a Deus, né? O que me chamou a atenção nesse versículo diz assim que pela fé, próximo da morte, pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. O que Deus me chamou a atenção com essa palavra? Falar a respeito da adoração, né? Pela fé, Jacó abençoou e adorou. Olha só, pela fé, adorou. Então, a adoração é uma coisa que vem também pela fé, irmãos. Pela fé. Porque nós vamos ver aqui nas Escrituras situações que se você não tiver fé, você não vai adorar a Deus. Se você não tiver fé, você não adora. Se você tiver incrédulo, você não adora. E o que é adoração, né? Adoração na Bíblia, ela se traduz por sacrifício, né? Doação de tudo que temos e que somos. E nós vamos ver isso. A adoração se traduz por isso, por sacrifício, né? Quando você entrega, igual eu falei agora na oferta, quando nós ofertamos, dizimamos, nós estamos fazendo um sacrifício. Se é um sacrifício, é uma adoração a Deus, porque numa crise, numa situação difícil, né? Nenhum de nós não somos ricos, né? Nem tudo mais, mas a gente dispor no nosso coração, a gente sentir o desejo no coração de separar uma importância para abençoar a igreja, para participar, né, da igreja, da despesa da igreja, você ter prazer em participar das despesas da igreja. Eu sempre achei assim maravilhoso quando, às vezes, que tive oportunidade em algumas situações, né, na igreja onde eu estava, o irmão falou assim, vamos fazer isso. Aí eu ia e participava. Então, eu sempre tinha assim, poxa, eu participei, eu ajudei a comprar esse banco, tem um banco desse aqui, praticamente fui eu que comprei, né? Eu pensava assim no coração, tinha prazer em abençoar, em ajudar, em participar da obra de Deus. Então, nós vamos aprender, irmãos, que adoração se traduz por sacrifício, né? Doação de tudo que temos e do que somos.
Isso é chamado de adoração. Quando você reconhece que tudo que você é e que você tem pertence a Deus, inclusive você, isso é adoração, porque nós entregamos todo o nosso ser a Deus. Isso fala de sacrifício, e sacrifício fala de adoração. Gênesis capítulo 22, irmãos, versículo 5. Olha só o que acontece em Gênesis 22, 5. O pai da fé, Abraão, Gênesis 22, versículo 5, diz assim, ó: e disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Olha só, Abraão, depois o irmão leu o contexto em casa, Abraão estava indo sacrificar o seu filho, seu único filho, seu amado filho. Era tudo que ele tinha, era o sonho dele. Ele já tinha uma certa idade, o sonho dele era ter um filho, né? E o filho que eu digo do lar, do casamento. Ele teve depois um filho, ele teve antes um filho com a serva, né? Que Sara vacilou e induziu e tal, mas tudo bem. Mas no casamento, aquele era o filho da promessa, e ele estava indo sacrificar aquele menino. Deus, para fazer a prova a Abraão, certamente que Deus não aceitou e não aceita sacrifício humano, mas naquele momento, aquele era o sonho de Abraão. Abraão era uma pessoa próspera, tinha tudo, tinha muitos bens. Você vê que ele tinha muitos moços, viu? O texto não diz aqui, ó. E disse Abraão a seus moços, quer dizer, seus servos, seus empregados, né? Então era um homem que tinha certas condições, certas posses, mas o que era mais importante na vida dele era aquele filho. E Deus fez uma prova a Abraão, pedindo que ele sacrificasse aquele filho. Por que Deus fez essa prova? Porque naquela terra onde Abraão estava indo, a cultura local é que se sacrificavam crianças, se sacrificavam filhos. As pessoas daquele local sacrificavam a criança para negócio para ter prosperidade, para a agricultura ser melhor, para isso e para aquilo outro, né? Então, aí Deus, dentro daquele contexto, Deus fez essa prova com Abraão. Mas só que Deus não recebe sacrifício humano, não é verdade? Mas Abraão foi aprovado. Agora, o que chamou a atenção no texto é que Abraão falou que ele ia ali adorar o Senhor. Eu estou indo ali adorar o Senhor, né? Aí às vezes você vai fazer um sacrifício, uma situação difícil, quando você está, hoje está muito frio para ir à igreja, você pode chamar isso de adorar o Senhor, irmãos. Estou saindo da minha casa para ir adorar o Senhor e cultuar a Deus, porque cultuar a Deus com esse frio, né, a gente sair de casa é um sacrifício. Vamos ofertar a Deus, vamos adorar a Deus, que também é uma coisa difícil. Então tudo que é difícil para nós, tudo que tem preço para nós, é adoração a Deus. Como Davi disse: eu vou oferecer ao Senhor alguma coisa que não me custe nada. Uma certa feita queriam, Davi, vai lá que o rei ofereceu lá, os amigos de Davi ofereceu, vai lá que a gente dá o Senhor. Não, eu quero pagar pelo sacrifício, pelos bois, que eu vou sacrificar aquilo que me custou alguma coisa. Não vou oferecer ao Senhor aquilo que não me custou nada. Então Abraão chamou de adorar a Deus o sacrifício que ele sacrificou, né? Chamou de adorar a Deus o sacrifício de tudo o que tinha. O seu maior sonho, ele chamou de adorar a Deus quando ele ia sacrificar. Então o verdadeiro adorador, irmãos, ele abre mão de tudo em favor do seu Criador e do seu Senhor. É saber que Deus é dono de tudo. Nós não somos dono de nada. Mas eu tenho meu carro, mas pertence a Deus. Pertence a Deus. Se Deus não permitir, você fica sem carro.
Se Deus não permitir, não acontecem as coisas na nossa vida. Até mesmo as enfermidades, as dificuldades, lembram da vida de Jó? O inimigo ia tocar, mas só se Deus permitir. Então Deus está no controle das nossas vidas. Todo adorador, vamos aproveitar que mencionamos Jó, vamos abrir em Jó, capítulo 1, lá antes de Salmos. Jó 1. Jó capítulo 1, versículo 20 ao 22. Diz assim, então Jó se levantou e rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Olha só, os irmãos conhecem a história, né? Aqui já tinha acontecido a tragédia na vida de Jó. Já tinha acontecido a tragédia. O que Jó fez? Ele reconheceu, quando ele diz assim, Jó se levantou, rasgou o seu manto, e raspou a sua cabeça, e se lançou em terra e adorou. Ele está falando que Jó se humilhou diante de Deus, ele tirou tudo que estava sobre ele, que dizia que ele era alguma coisa, né? Você já reparou? Um manto naquela época é uma capa que dava uma nobreza, e muitos até tinham assim escrito, ou tinha um desenho de acordo com o manto, a pessoa até sabia de onde que é, que família que é. Ele pega o manto dele que cobre ele e rasga, e raspa a sua cabeça, né? Já viu como é difícil para a pessoa, às vezes tem aqueles cabelos, porque o cabelo identifica também a pessoa, né? E naquela época as pessoas usavam muito cabelo grande, e ele foi e raspou e pôs a sua cara na terra para mostrar que ele não é nada, que ele é pó. Quando a gente põe a cara no pó, nós estamos nos misturando ao pó, ao que realmente somos, que é pó. Nós não somos outra coisa além de pó. E a Bíblia diz isso: tu és pó e ao pó tornará. Então, irmão, tudo que acontece, que acontece em nossa vida, que tem o controle, que sustenta a nossa vida, pertence a Deus. Às vezes não adianta a pessoa ter soberba, arrogância. Por isso é que Deus, a Bíblia é muito clara quando diz que Deus se opõe ao soberbo. Porque era para não ter nenhum soberbo. Era para ninguém na terra ser soberbo. Ninguém tem condição de ser soberbo. O Satanás achou que tinha uma condiçãozinha, foi expulso do céu. E está condenado a ir para o inferno. Por causa da soberba diante de Deus. Por que a humanidade entrou na queda, caiu em pecado? Por causa da soberba de Adão e Eva, de achar que poderiam ser igual a Deus. Não há um sequer que possa ser igual a Deus. Nada. Deus é infinitamente maior, não tem nada. Tudo que Ele criou, se Ele quiser, Ele destrói. Nada se fez. A única coisa que é autoexistente, que não foi criado, que sempre existiu, é Deus. E nós não vamos entender isso, porque nós somos criados. Como que vamos entender um ser que é autoexistente, que é o nosso Deus? Amém? Então, Abraão chamou de sacrifício. Agora Jó, mediante tudo que foi dado, ele falou assim: eu vim nu. Ele quis dizer o quê? Que Deus proveu as coisas para ele. E ele vai voltar nu. Quer dizer o quê? Que o que estava com ele não é dele. Não é dele. Nós estamos aqui, a Bíblia diz que nós somos mordomos, ou seja, administradores
As coisas estão no nosso poder. A um, ele deu, é igual a parábola do talento, né? Que ele dá, o Senhor dá um talento para um, dá 2 para outro, dá 5 para o outro. Mas não é que ele deu, ele deixou para aquelas pessoas. O talento era do Senhor. Tanto é que quando ele volta para recuperar, o outro fala assim: ganhei mais 2, ganhei mais 5. O que enterrou foi ajuizado, porque devia ter dobrado, entregue mais um talento. Então o que Deus espera de nós é que administremos, que venhamos administrar bem aquilo que é colocado em nossas mãos. Amém? Aquilo que é colocado em nossas mãos, inclusive a nossa vida, porque a nossa vida pertence a Deus. Não podemos viver de qualquer jeito. Assim como as pessoas não podem fazer qualquer negócio, já viu um administrador? Se ele fizer qualquer negócio, ele vai tomar prejuízo. Se ele fizer qualquer negócio, né? Lembra da presidente do Brasil, comprou uma refinaria lá nos Estados Unidos, que até hoje não produziu nada, por 10 vezes mais bilhões do que valia. Um absurdo. É esse tipo de coisa, fale a empresa, fale o país. O mesmo acontece na nossa vida, tanto nas coisas materiais que nós administramos, como na nossa própria vida. Se fizermos de qualquer jeito, vamos ser ajuizados. Amém? Vamos ser ajuizados. Porque Deus, quando cobra daquele homem do talento, porque que ele não sabendo que ele era Senhor e era rigoroso e não dobrou o talento e Deus cobrou dele, não é porque Deus é mau, não, é porque Deus deu o talento àquele homem, porque aquele homem era capacitado para fazer aquele talento render o dobro. O de 2 ele deu 2, o de 5 ele deu 5. Amém? E Deus não exige mais do que ele nos capacita. Deus não exige que você viva mais do que você pode viver, do que você pode oferecer a Ele. Então Ele já nos capacitou a oferecermos a Ele o sacrifício. Por isso oferecemos sacrifício a Ele, porque a nossa vida toda pertence a Ele. Amém? E sacrifício é adoração. Tudo que você devolve, todo sacrifício é adoração a Deus. Então, adoração segundo Jó, foi reconhecer que Deus tem um direito sobre tudo e sobre todos. A adoração, irmãos, é tão importante para Deus que o adversário quer roubar para ele. Vamos abrir em Daniel 3. Livro do profeta Daniel, Ezequiel, Daniel capítulo 3. Tudo que é importante para Deus, o adversário tenta se opor, tenta roubar. Você não vê a família, Deus fez o homem, o inimigo tenta fazer o homem achar que é mulher, aí a mulher, o inimigo tenta destruir para ela sentir que ela é homem, que nasceu no corpo errado. A família, o inimigo cria esse movimento de feminista para jogar a esposa contra o marido, a mulher contra o homem. Qual o propósito disso? De estragar a família, de destituir a família. E nós temos visto claramente nas redes sociais, em programas de televisão, a intenção de destruir a família, de tirar o que Deus fez. Então tudo que Deus faz, o inimigo quer se apoderar. E uma desses é a adoração. Daniel capítulo 3, versículo 10, diz assim, 3:10: Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouviste o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita, do fole, de todas as espécies de música, se prostrasse e adorasse a estátua de ouro. O rei fez um decreto, quando tocar um desses instrumentos, o camarada tinha que se prostrar, ou seja, se humilhar. Se prostrar fala de se humilhar, do que Jó fez, rasgou a veste, tirou o manto, botou a cara no pó. O que ele fez? Se prostrou, mas diante de Deus, do único que é merecedor. E o rei fez esse decreto, e o versículo 11 diz assim: qualquer que não se prostrasse e adorasse seria lançado dentro da fornalha
de fogo ardente. Versículo 12, aí ele diz assim: há uns homens judeus, os quais constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem e nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Olha só. Amém? Esses homens judeus, né, que se fosse a gente aplicar hoje, a gente teria que traduzir isso para cristãos. Ó, tem uns cristãos aí, os camaradas que entregaram a sua vida a Deus, que não aceita fraude, que não aceita suborno, que não aceita enganação, que não aceita adultério, que não aceita nenhum tipo de engano, de mentira nem nada. Tem uns crentes aí assim. Amém? Por quê? Porque essas pessoas adoram só a Deus. Porque aqui ele queria que adorasse, que se prostrasse e adorasse a imagem de escultura de Nabucodonosor. Amém? Nabucodonosor? Eu nem sei se... Acho que era Daniel, né? Eu não me lembro se era Nabucodonosor. Acho que era Nabucodonosor. Então, não se prostra. Adoração é para Deus, mas o inimigo quer roubar a adoração. Você vê que foi os camaradas que já sabendo, que se você ler os contextos, depois você vai ver que esses camaradas já sabendo que esses homens são íntegros diante de Deus, que tem um só Deus sobre a vida deles, que não adoram nada, por isso eles fizeram esse decreto. Vão fazer um decreto para nos complicar, estão mudando a lei do país para complicar os cristãos. Amém? Os amigos de Jesus, os seguidores de Jesus. O sistema está mudando as leis, ou seja, mudando os decretos para nos prejudicar. Já tem lugar, outro dia a irmã estava sendo, porque foi declarar que não ia cantar no casamento de dois homossexuais. Por que não ia cantar? Porque é uma seguidora de Jesus Cristo. Porque ela segue as leis, as disciplinas do Deus único e soberano. Mas o sistema já está achando que tem que cantar, está um decreto aí, filho. Se não cantar é homofobia. Aí. Então, irmãos, resistir os decretos do sistema, as circunstâncias, é adoração a Deus. Eles queriam que eles se prostrassem e adorassem a imagem deles. Eles, só o Senhor Deus. E depois o irmão viu o que aconteceu. Foram jogados na fornalha. Mas o que aconteceu na fornalha? Jogaram 3, quando olhou tinha 4. Porque o adorado estava junto com os adoradores lá dentro. Amém? Honrado. Então Deus vai nos honrar. O adversário que quer nos acusar da nossa adoração a Deus. Ele quer usar a sua adoração a Deus para te acusar, irmão. E isso não é só a história aqui dos livros históricos de Daniel, não. Isso acontece na nossa vida hoje. Você vai ser experimentado. Pessoas vão observar a sua vida. Não, fulano não aceita mais suborno, quero ver se não. Fulano não adultera mais, aí manda aquela mulher bonita, ou manda aquele homem bonito. Ou fulano não pega mais suborno. Aí o inimigo vem e mostra aquele dinheirinho necessitado, para ver se você cede à tentação e abandona a sua adoração. Porque quando você está precisando de um dinheiro e o dinheiro vem e você recusa porque é um dinheiro ilícito, você adorou o Senhor. Amém? Você está carente de uma situação, aí o inimigo vem e envia algo que resolveria o seu problema momentâneo. Mas a Bíblia diz que Moisés recusou os prazeres momentâneos dessa terra, porque contemplava a glória do Senhor. Amém? Porque aqui é tudo momentâneo, irmãos. O adversário
quer nos acusar? Mateus 4, irmãos. Mateus capítulo 4, versículo 9. A palavra diz assim: e disse-lhe, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Olha só, o inimigo faz uma proposta para Jesus, mostrou todas as riquezas da terra a Jesus, e falou para ele que o daria tudo isso se ele fizesse o quê? O adorasse, se prostrasse, quer dizer, se humilhar diante dele. Porque quando você, a adoração, não tem adoração com altivez e cabeça assim, eu adoro o Senhor e não se humilha. Não, adoração é uma postura de humildade. Por isso que sempre fala, prostrado e adorar, se prostrar e adorar a imagem. Até o adversário sabe disso. Então chegou para Deus, se prostrar e me adorar, né? O que é prostrar e me adorar? Apontando para hoje, é ceder às tentações, é ceder às propostas, é ceder aos convites, adorar o inimigo. Então você vê como que é importante a questão da adoração, irmãos. Obedecer a Deus é adoração. Dependendo da hora, obedecer a Deus é adoração. Por quê? Porque é o sacrifício. Você vai ter que resistir a alguma coisa, você vai ter que enfrentar alguma coisa, ou vai ter que enfrentar uma fornalha ardente para poder adorar o Senhor, para não quebrar a sua adoração a Deus. Então o adversário, ele tenta negociar adoração em troca de riquezas. Olha só, irmãos, isso pode ser oferecido a nós também. Aconteceu com Jesus. Jesus, ele é o caminho. Ele fala, eu sou o caminho. É para isso, para você observar a resposta dele, observar a atitude dele, observar o procedimento dele, que resistiu, não ficou rico nada, continuou pobre e hoje mora na glória, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e está guardado um lugar lá para todos que seguirem os passos dele, que forem por esse caminho chamado Jesus, ou seja, que tomarem essas mesmas atitudes, esses mesmos procedimentos, de resistir à proposta do sistema, do mundo, e adorar só a Deus. Amém? Queriam negociar a adoração de Jesus. Jesus adora a Deus, Jesus veio fazer a vontade de Deus, e o inimigo veio provar ele, e por isso ele é o nosso caminho, o nosso guia. Quem quiser vir após mim, siga-me, ou seja, resista aí, porque o Satanás vai botar as coisas diante de você, vai vir com proposta. Amém? Ele sabe, e ele conhece a nossa fraqueza. Qual é a sua fraqueza? É isso que ele vai oferecer. Ele vai oferecer aquilo que nós temos mais fraqueza. Então o adversário tenta negociar a adoração de Jesus, mas ele não negociou com o adversário. João, Evangelho de João, capítulo 4. Nós estamos falando o que, irmãos? Que a adoração se traduz por sacrifício. Amém? Por sacrifício. É fácil adorar o Senhor, não. Às vezes você pensa que adorar o Senhor é só levantar a mão na igreja e dizer glória a Deus. Não. Adorar o Senhor não é só isso. É sacrifício. Abraão, sacrifício. Jó, sacrifício. João 4, versículo 19 em diante, diz assim, e disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem
em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhes: eu o sou, eu que falo contigo. Amém. A mulher queria saber, porque havia uma rixa muito grande entre judeus e samaritanos. Os judeus achavam que só ele que era o povo de Deus, e que o samaritano não era, um povo mesclado. Então, mas eles queriam adorar a Deus. Mas como é que vão fazer para adorar a Deus? Pode adorar em Jerusalém, pode ir no monte. Então o adorador, ele quer saber como é que ele pode adorar a Deus. Então adorar a Deus não é só estar dentro da igreja. Nós estamos vivendo essa época. Jesus já falou naquele dia: vai chegar a hora, e a hora é esta, ou seja, já chegou. E que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Não importa se está dentro da igreja, se está na fila de banco, se está fazendo um negócio, se está passeando, se está na praia, onde você estiver, você tem que ser um adorador. Um adorador. Ah, mas eu não adorei porque eu não fui à igreja. Fez errado. Quantos vêm à igreja para adorar, levanta suas mãos e quando sai estão fazendo os negócios que desagradam a Deus? Estão em situações que desagradam a Deus. Quantos levantam a mão na igreja? Estou adorando a Deus, eu fui adorar a Deus no domingo. Mas aí, depois, no meio da semana, estão fazendo coisas com buscas que não agradam a Deus. Não faz parte da adoração a Deus. Amém? O adorador, irmãos, é adorador todo o tempo. Não é só dentro da igreja, não. Nós somos chamados para adorar Deus. O adorador adora em todo o tempo. Toda a nossa vida adora a Deus. O adorador. Então, onde que é o lugar certo para adorar? Aquela mulher queria saber. Do 23 ao 24 ele diz que não é o lugar que importa, mas a posição física, mas não física só, mas do espírito. Não é isso que ele diz, 23 e 24? Ele diz assim, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Amém? Então, os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Isso é em qualquer lugar. E a posição não é só ajoelhado, não é só na igreja de mão levantada, não é questão de posicionamento físico, mas de atitude. Amém? De vida, de sacrifício, de oferta a Deus da nossa vida, do que somos, do que temos. Essa é a postura do verdadeiro adorador. Não é o lugar nem a posição física, mas tem que ser em espírito. Ou seja, o que é espírito? A Bíblia fala que a pessoa tem, quando a altivez, ela vem no nosso espírito, é espírito altivo, né? Você se acha mais do que você é. Quando você se diminui, aí você está numa posição para adorar a Deus. Amém? Quando você desce da soberba, isso fala de se prostrar. Olha só, quando fala prostrado me adorar, quer dizer o quê? Você largar a sua soberba e reconhecer que aquela pessoa que você está adorando é Senhor sobre a sua vida. O inimigo queria isso, e Deus também quer isso, mas Deus tem o direito, o inimigo não tem. Amém? O adversário não tem direito.
Ele não criou nada, ele não fez nada. Que glória tem? O inimigo ele quer pegar a glória de Deus. Quem quer pegar a glória de Deus? É você exatamente deixar de entregar a Deus toda a honra e toda a glória, porque só a Ele pertence, não pertence nada a nós. Quantos homens pegam a glória de Deus? Na verdade, é o adversário, né, usando aqueles homens para roubar a glória de Deus. Aí aceita, você é o cara, você é não sei o quê, e na verdade você tinha que falar, não, Deus, toda a honra e toda a glória para Deus. A pessoa vem te exaltar, não, se não fosse o Senhor, como Israel diz, né, no Salmo 124, se não fosse o Senhor, a pessoa vai falar para você, irmão, que maravilha, aí você vem e já traz no coração, se não fosse o Senhor, eu não teria conseguido. Se não fosse o Senhor que me deu a vitória, não tinha jeito. Se o Senhor não põe força naquela pedra e direção, aquela pedra não teria matado o gigante diante de Davi. Amém? Davi só creu. Crê em Deus, não. Isso fala de quê? Que nós temos que fazer. Não podemos recusar, nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que nos posicionar. Mas a honra e a glória vem do Senhor. Então a hora é agora que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, não pode haver fraude em nós, irmão. Não pode haver engano em nós. Em tudo a nossa vida tem que estar na verdade. Se tiver errado, nós precisamos estar mudando, estar trabalhando, estar buscando a Deus para que venha mudar. O Pai, por quê? Porque o Pai procura os que assim o adoram. Não é isso que o texto disse? Que o Pai fala assim, porque o Pai, vamos ler o texto, fala assim, o versículo 23, fala assim, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aí vem o porquê, por quê? Esse porquê é o sentido, o significado, hein? O porquê que você tem que ser o adorador? Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Não procura espalhafatoso, não procura enganador, não procura aqueles que, como Jesus fala, você gosta de ficar aí, Jesus falou isso aos fariseus, que eles gostavam de fazer longas orações, tem orações, tem hora que tem que fazer, tem hora que pode ser longa, tem hora que pode ser, mas o propósito do coração dos fariseus era se amostrar, porque depois das orações eles não eram aquilo que eles estavam orando. Amém? Por isso Jesus falava, você gosta de ficar largando a tala das vestes para ser reconhecido? Olha só, aquele fariseu com aquela veste mais larga aqui é mais importante, mas fora da tala da veste ele não era o adorador que Deus procura. Amém? E o Pai procura os que o adoram em espírito e em verdade. Mateus 13, vou voltar a Mateus. Mateus 13, versículo de número 33. Diz assim, eu anotei o versículo errado, não estou ficando meio velho, irmãos. Não é 13:33, ou eu não estou errado aqui? Versão 12. Adoração é reconhecer e dar crédito à divindade de Jesus Cristo. Mas não é esse versículo aqui que eu queria ver, eu notei errado. Vou pular ele então. Vamos para Mateus 8. Eu anotei errado o versículo. Mateus 8,
do 1 ao 4, diz assim, e descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não o diga a alguém, mas vai, mostra-se ao sacerdote, apresenta a oferta a Moisés, a oferta que Moisés determinou para que lhe servir de testemunho. Olha só o que aconteceu. O que é adoração? Adoração é reconhecer que Jesus tem poder. Olha só. Então o texto diz assim, e descendo ele do monte, eis que veio um homem leproso, e adorou a Deus. Como que ele adorou a Deus? Ele não adorou bajulando, levantando mão. Olha como é que ele adorou a Deus. Adorou a Deus dizendo, quer dizer, o que ele disse é uma adoração a Deus. A afirmação que ele fez é uma adoração a Deus. Então o homem adorou dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Olha só o que ele disse. Ele reconheceu, adorou, reconhecendo que Deus tem poder, que Jesus tem poder para limpar ele. Olha só, quando você crê em Jesus, quando você põe a sua confiança em Jesus, você está adorando Jesus. Quando nós oramos com essa convicção, falou: Senhor, tu podes, isso é adoração a Deus. Amém? E outra coisa é que ele falou assim: se tu queres, olha só, dentro da oração do Pai Nosso, ou o próprio Jesus ensinou isso, se possível, passe nesse cara. Jesus ensinou a oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade. Olha só, ele disse para Jesus que se Jesus quiser, Jesus pode, se Jesus quiser. Se não quiser, filho, não quer. Amém? Se não quer, não quer, já está adorando a Deus. Se tu quiser, eu quero. Se tu quiser me abençoar, eu quero. Se Jesus quiser me curar, eu quero ser curado. Se Jesus quiser me abrir uma porta para mim, eu quero abrir essa porta. Jesus quiser me dar um carro, quiser que eu compre um carro bom, eu quero. Não é pecado ter um carro bom, não é pecado ter uma casa boa. Agora, se Jesus quiser, Senhor, se tu quiser. A necessidade daquele homem era a cura da lepra. Ele podia impor Jesus e falar: não, só tem que fazer. Como tem que fazer? Então, quando nós reconhecemos a Deus, quando você fala assim, seja feita a tua vontade, ou seja, não a minha, isso é uma adoração a Deus. Você está precisando de uma situação como Jó fez, perdeu tudo, mas glorificou a Deus. E não imputou a Deus: eu estou assim porque Deus tirou tudo de mim. Não falou nada disso. E também não deu crédito para Satanás. Ele quis dizer o quê? Que Deus sabe o que faz. Ele tirou porque ele quis tirar. Quem sou eu para saber o que Deus está fazendo? Amém? Quem sou eu? Por que eu vivo nessa situação? Ou é porque eu entrei no caminho errado, ou porque você tomou uma decisão errada, ou porque você entrou no caminho da desobediência. Se você está com a vida certinha, se está andando no caminho, se está obedecendo, se está sacrificando, mas está acontecendo algo que você não gosta, que te faz mal, então adora o Senhor. É porque Deus quer assim. Amém? Via de regra, porque nós entramos no caminho errado. Via de regra, porque nós deixamos de adorar. Olha o homem aqui, ele chegou, ele precisava ser curado, mas ele falou assim: se tu queres, tu pode. Eu posso não sair curado daqui, mas não foi porque você não pode, porque o Senhor tem poder para isso. Amém? Você não é curado por quê? Porque Deus não quis ainda, filho. Mas poder tem. Amém? E quem sabe se a gente não está com o coração adorador, de fato,
Não é só falar se tu queres, mas de fato sentir, Senhor, seja feita a tua vontade. O importante é que se eu morrer doente, eu vou para o céu. Se eu morrer pobre, eu vou para o céu. Se eu morrer sem carro, eu vou para o céu. Importante é a salvação. Se tu queres, olha só. Então a adoração é reconhecer, né, e que Jesus pode e aceitar a vontade de Deus para a nossa vida. Agora, voltando ao texto que nós lemos de Hebreus, Hebreus 11, versículo 21. Amém? Hebreus 11, 21. Diz assim: pela fé Jacó, próximo da morte, quer dizer, estava já morrendo, mas ainda assim ele queria abençoar. O adorador, ele é um abençoador. Porque quando você adora a Deus, você abençoa tudo que está à sua volta. Ele abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado na ponta do seu bordão. O que Jacó fez? Pela fé, Jacó abençoou e adorou. A Bíblia está chamando, os escritores hebreus estão chamando essa postura de Jacó de uma postura de fé. O adorador é alguém que tem fé. É alguém que tem fé em Cristo Jesus. Amém? É alguém que crê veementemente que Deus está no controle. É alguém que crê que a sua vida é a autoridade que está sobre a sua vida. Você pode abençoar outras vidas, como Deus falou com Abraão: abençoarei os que te abençoarem. Se tu uma bênção, olha só. E Jacó adorou, encostado, ou seja, apoiado ao cajado, irmão. O cajado fala da autoridade de Deus. Ele já estava quase morto. Quando fala encostado, quer dizer que ele estava apoiado, porque ele já estava muito velhinho, mas ainda assim apoiado, sustentado pela fé, sustentado pela autoridade de Deus. Ele falou assim: vou abençoar. E a Bíblia chama isso de abençoou e adorou, ou seja, adoração é um ato de fé. Amém? É um ato de fé. Pela fé, os escritores de Deus estão falando pela fé. Ele abençoou e adorou. Quer dizer, ele está morrendo e ainda assim está adorando a Deus. Amém? Está adorando a Deus. Porque quando ele está abençoando os netos, ele estava adorando a Deus. Quando você está fazendo algo com o irmão, você está adorando a Deus. Quando você está amando o próximo, você está adorando a Deus. Quando você está cumprindo um daqueles pequeninos, Jesus falou assim: ó, deu um do Espírito, está dando a mim. Então está adorando a Deus. Amém? Então todo o sacrifício que temos é adoração a Deus. Quando o propósito é a Deus. Que a vida da pessoa se sacrifica pela sua própria ganância. Adoração verdadeira é o que agrada a Deus. E Deus agradado, irmão, certamente será um Pai abençoador. Amém? Certamente os filhos de José foram abençoados. Por quê? Porque o homem que o abençoou estava agradando a Deus, estava adorando a Deus. O ato de abençoar não foi só um simples ato, mas foi uma adoração a Deus. Então aquilo que você faz na igreja não pode ser um simples feito para a igreja, mas uma adoração a Deus. Amém? Aquilo que tu faz para o reino de Deus, para a obra de... porque o reino de Deus não é só a igreja onde congregamos. O reino de Deus abrange muitas situações de nossas vidas, o nosso testemunho. As pessoas falam: esse camarada é um homem de Deus. O que essa pessoa falar, olha só, quando a pessoa chega e fala de um cristão, fala assim: o que esse cristão falar, pode acreditar, porque esse camarada não mente, é cristão. Olha só, que adoração a Deus que é. Amém? Por isso que fala a palavra do cristão ser sim, sim e não, não. Por quê? O que falamos tem que ser nosso procedimento diante de Deus. Amém? Então que Deus nos abençoe a todos nessa noite, que nós possamos guardar
essa palavra, né, de que Deus chama de adoração, porque é uma coisa concernente à nossa vida. Não tem como você ir para o céu se você não for um adorador. Não tem como. Quando a Bíblia fala que Deus procurando os adoradores, está procurando para quê? Para salvar. Para que Deus está procurando os adoradores? Para morar com Ele, para viver a eternidade com Ele. Ele não está procurando um murmurador, resmungador, que é pedinte, aquele camarada que insatisfeito, sem contentamento. Eu sempre falo para os irmãos, alegria e contentamento, porque é isso que agrada a Deus. A pessoa sem contentamento não agrada a Deus. Amém? Então Deus está procurando os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade, ou seja, que o seu interior em espírito e em verdade, o seu interior é da mais pura sinceridade e pureza diante de Deus. Amém? Então, irmãos, que Deus nos abençoe a todos nessa noite, em nome de Jesus.